E o Bitcoin segue derretendo, superou os 100 mil dólares, agora voltou a 80 mil dólares e ficou até mesmo abaixo de 80 mil dólares, com o dólar pouco acima de 5,80. Aí o pessoal já está falando, Bitcoin morreu, já é hora de comprar, é hora de vender para sair desse abacaxi. E olha, primeiro vamos entender o motivo dessa queda do Bitcoin. Segundo os analistas, as tarifas comerciais que o Trump está impondo devem elevar os preços no mercado americano, gerando pressão inflacionária e aumento do juro americano. E aumento de juro significa menos liquidez no mercado, menos liquidez para comprar criptomoedas. Em resumo, esse é o motivo. Eu vejo que essa é apenas uma justificativa causal que encontraram para essa queda. Na minha visão, é uma mera correção de mercado, porque subiu muito. Uma mera regressão às médias, realização de lucros, só isso. Ah, Luan, então o Bitcoin não perdeu fundamento? Não. O que aconteceu com o Bitcoin? Aquele hack que ocorreu contra a rede Ethereum foi em cima do quê? De Ethereum. Ninguém atingiu o Bitcoin, então o Bitcoin não mudou nada. Por isso que eu sempre bato na tecla, Bitcoin é a única criptomoeda realmente segura. As demais são puramente especulativas. Ainda assim, mesmo com toda essa queda, eu não vou comprar. Para quem me acompanha aqui sabe que eu já tenho muito Bitcoin, já estou bem alocado, já estou desbalanceado, então para mim não é o momento. Ah, para quem está começando, pode ser. O suporte do Bitcoin está na região dos 75 mil dólares. Eu pensaria em montar alguma posição maior se você está começando naquela região de preço. Agora aos 80, pode ser devagarzinho. O Bitcoin é muito volátil, entenda isso. Como reserva de valor, o melhor é se fazer usar o ouro, porque não tem tanta volatilidade. Se você quer seguir pelo caminho do Bitcoin, esteja ciente de que a gente está falando de uma volatilidade anualizada de 60% ou mais, significando que o Bitcoin pode subir 5% para cima, como pode cair 5% para baixo em um mês. Só que existem meses, como fevereiro, que ele caiu mais de 20%. Esteja ciente disso. Ainda assim, olha só a importância do Bitcoin. Peguei essa notícia aqui para te mostrar. Banco Citi credita acidentalmente 81 trilhões de dólares na conta de um cliente. Você tem noção do que isso significa? Significa que a maior parte do dinheiro hoje é dinheiro de banco imobiliário. E eletrônico também. Imagina só, eles corrigiram esse erro, beleza. Mas isso mostra que o dinheiro fiduciário ele é um mero número numa tela. Então aquele argumento de que o Bitcoin não vale nada, que é pura especulação. E o dinheiro fiduciário? Essa é a grande questão. Por isso que eu adoto o Bitcoin, isso é particular, como reserva de valor. Continuando aqui, CPFL Energia, o lucro cresceu 18%, um crescimento substancial, 1,57 bi no quarto trimestre de 2024. No ano todo, 5,76 bilhões, a empresa é gigante, um avanço de mais de 4% em relação ao ano anterior. Então é aquilo que eu venho falando. O momento atual é de focar em elétricas, utilities no geral e setor financeiro. Porque são essas empresas que suportam juros elevados aqui no Brasil. E o juro deve continuar elevado por bastante tempo. Ainda mais pelo motivo que eu vou te contar adiante. Uma boa empresa, o problema é o valuation. A R$ 35, ela negocia um índice preço-lucro de quase 8 vezes, EV/EBIT pouco acima de 6, tem uma dívida relativamente elevada, mas isso faz parte do setor elétrico. Índice de liquidez corrente abaixo de 1, isso aqui eu não gosto. Fiz um vídeo há algum tempo no canal falando sobre isso, o que me impediu de aportar em CPFL Energia. Mas uma empresa que tem fundamentos bons, entrega resultados consistentes, mas eu entendo que não é a melhor oportunidade do setor elétrico. Fiz um vídeo recente aqui no canal sobre empresas do setor elétrico que eu entendo que seriam mais interessantes nesse momento. Continuando aqui com Petrobras, tivemos uma recomendação do BTG falando que é um bom ponto de compra com toda essa queda. Tivemos uma queda forte em virtude do último resultado trimestral publicado, que foi de prejuízo de 17 bilhões de reais. 17 bilhões de reais é um prejuízo considerável. Acontece que eu já expliquei que se tratou de um prejuízo sem efeito caixa, em virtude de variação cambial. Claro que a geração de caixa também teve queda, mas a gente precisa lembrar que a gente está tratando aqui de uma commodity, então tem essa volatilidade. Claro, as despesas cresceram muito. Então esse é o ponto problemático, diria assim, tá? Então a gente tem que ficar de olho nas despesas. Se a empresa não vai estar gastando demais para os próximos anos. Hoje ela segue caindo mais, está aqui cotada a 36, abaixo de 35 eu entendo que é uma bela oportunidade para a compra, isso para minha carteira pessoal.
O BTG destacou algo importante a respeito do histórico de Petrobras. O pânico frequentemente forneceu um bom ponto de entrada, isso geralmente aconteceu com Petrobras. Geralmente o pânico, o pessoal correndo de Petrobras, falando que vai quebrar, geralmente esses momentos em Petrobras foram bons pontos de compra, sim. Nem se fala quando teve todo aquele problema da Lava Jato. Claro que foi algo muito atípico, mas no geral, ruídos políticos nesses últimos 3 anos aí foram suficientes para entregarem um bom ponto de compra em Petrobras. Então ela continua sendo uma empresa boa pagadora de dividendos, está gerando fluxo de caixa livre, então cuidado com o desespero. E note que diante dessa queda no lucro líquido, você tem o quê? Um índice preço-lucro disparando. Disparou. Lembre-se do que eu já contei aqui em algumas oportunidades no canal. Empresa mais cíclica, quando o PL está muito alto, geralmente é o melhor momento de você comprar. Por quê? Porque quando o PL está alto, significa que a empresa passou por um ciclo de baixa da commodity. Só que tem outro ponto importante. Em empresas de capital intensivo, o ideal é você olhar para a relação EV sobre EBIT, que ainda está baixa. Então isso aqui mostra para a gente a importância de olhar para a geração de caixa medida pelo EBIT, já que o PL ficou distorcido porque o L de lucro caiu não por falta de geração de caixa em si, mas por um item que não tem efeito caixa. E por fim, essa notícia que me gera uma certa preocupação com a inflação aqui no Brasil, que já está complicada. Tivemos aí um IPCA 15 em 1,23% em fevereiro. É uma inflação bastante alta. E o Lula, ele não está pensando em controlar a inflação. Ao menos é isso que a gente está vendo das medidas que ele está tomando. Ele vai injetar mais de 30 bilhões de reais na economia para recuperar a sua popularidade, que segue enfraquecida. E o principal programa é o pé de meia. Esse pé de meia, ele vai custar, só em 2025, 13 bilhões de reais e ele deve gerar para os alunos que estão inscritos no CAD único R$ 9.200 durante o ensino médio. Então a gente está falando aí de uma despesa importante e essa visão de recuperar popularidade, você só recupera popularidade sendo político se você injeta dinheiro na economia, não dando remédios amargos. Essa é a minha preocupação com a inflação, porque por mais que o juro esteja numa escalada, indo para 15% logo, com as taxas dos títulos públicos aqui negociando de novo acima de 15%, porque o mercado voltou a se preocupar com o risco fiscal, talvez isso aqui não seja suficiente para conter a expansão inflacionária, porque o governo fica injetando dinheiro público na economia. Isso, de uma certa forma, estimula o consumo a curto prazo, só que aumenta o endividamento público. Aumentando o endividamento público, o governo, para se financiar, vai precisar pagar mais caro, pagar mais juro. Esse é o problema. E uma hora a conta chega, sempre chega. Então o medo do governo é esse aqui. PIB crescendo só 2%. O governo quer 2,5%, mas para isso precisa de esteroide. E esse esteroide, como eu disse, tem efeito colateral. Olha só a inflação implícita. O pessoal está com medo ainda da inflação. Título de 126 dias úteis, 7,98% de inflação implícita. Um ano, que é 252 dias úteis, 6,86%. Você acha que é razoável pensar numa inflação indo para 6,86? Você acha que está muito distante isso? Eu não vejo dessa forma, até porque eu já mostrei aqui no canal, para quem me segue, que historicamente o IPCA ficou com uma taxa de mais de 6% ao ano, 6,5%, assim como o dólar. Esse é o problema de inflação aqui no Brasil. E é claro que eu te ensino com detalhes a se proteger da inflação e obter ganhos reais consistentes nos meus treinamentos, que os links seguem aqui embaixo, onde você vai se tornar um investidor super independente e bem consciente. E também tem a minha consultoria aqui embaixo. E aí você escolhe se você quer ser o meu cliente ou o meu aluno. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Veja que o Ibovespa, diante dessa preocupação, segue corrigindo. Então a gente vê que no ano a alta acabou sendo quase toda devolvida, ficou com 3,44%, 3,5% de alta. Índice preço-lucro ainda na faixa de 8 vezes, mas não existe nenhum gatilho específico para a bolsa voltar para suas médias, que seria a 11 vezes lucro, como por exemplo negociar em mesmos múltiplos hoje de China. E olha só o último relatório da dívida pública brasileira. Isso aqui é um detalhe importante. Já se inscreve aqui no canal para você estar bem informado. Olha só isso aqui, a evolução que o peso do Tesouro Selic está tendo no total da dívida pública brasileira. E o Tesouro Selic é o título de curto prazo, é o título sem marcação a mercado. Esse é o título mais perigoso para o governo, porque ele tem que honrar imediatamente. E se ele tem que honrar imediatamente, se não tiver reserva líquida suficiente, ele precisa imprimir dinheiro, não tem jeito. E olha só a evolução. Nesse momento, o Tesouro Selic está em 48% do total da dívida. Taxa flutuante, Tesouro Selic. IPCA+, que é o índice de preços, 27,7% e pré-fixado 20%.
cada vez menos os investidores estão querendo pré-fixado. Pré-fixado, qual que é o detalhe dele? No Brasil, ele pode ser um problema, porque ele não te protege necessariamente da inflação. Porque por mais que você pegue um pré-fixado de 14, 15%, líquido você vai ganhar 12 aproximadamente. Se o IPCA acabar disparando para 11, 10, pode acontecer, seu ganho real fica de 2%, muito baixo. E aí você tem IPCA mais aí pagando 7,5, 7. Então esse é o detalhe. Só que o pessoal está preferindo taxa flutuante. E olha só, claro que o título Tesouro Selic sempre foi mais demandado aqui no Brasil, mas há momentos em que a disparidade com o IPCA+ não é tão grande, como por exemplo aqui em 2021. A disparidade não foi tão grande, ou 2018, 2017. Isso só demonstra pra gente que o investidor estrangeiro que financia a dívida pública está descrente quanto à política fiscal aqui no Brasil. Por isso a importância também de dolarizar patrimônio, o que eu venho sustentando. O dólar caiu para 5,80. Ah, pode cair mais? Não interessa. É importante sempre estar dolarizando. Não necessariamente colocando em renda variável. Você pode utilizar a renda fixa americana para isso. Isso eu trato com detalhes na minha consultoria e nos meus treinamentos. Portanto, como você não pode prever o futuro, tenha um portfólio devidamente diversificado. Não é sair pulverizando em vários ativos, é ter uma estratégia bem definida de alocação estrutural. Senão você vai ser um mero apostador. E não é isso que você quer ser para crescer o seu patrimônio consistentemente ao longo do tempo. E para aprender de graça a como escolher ações com apenas 3 indicadores, tem um vídeo aqui em cima. Corre lá que a gente se vê em breve.